de 1986, o Brasil vivia sua primeira tentativa de acabar com o então temido dragão da inflação. Na manhã de 28 de fevereiro, o presidente José Sarney instituiu o Plano Cruzado. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado, extinção do cruzeiro. O pacote de medidas econômicas adotado pelo governo tinha como objetivo acabar com a inflação. Dentre as principais medidas adotadas, o congelamento de preços e salários, o fim da correção monetária e a adoção do cruzado como unidade monetária nacional substituindo o cruzeiro. Nas primeiras semanas, o país vivia dias de euforia através da mobilização popular. Nos supermercados apareciam os fiscais do Sarney e o ministro da Fazenda, Dilson Funaro, vivia dias de superstar, mas à medida que o ano avançava, o plano começava a desmoronar. No segundo semestre, começaram a faltar produtos nas gôndolas dos supermercados. Os preços voltaram a subir e o governo não conseguiu controlar os gastos. Nas eleições de novembro, o PMDB ganhou em quase todos os estados brasileiros e obteve a maioria absoluta das cadeiras do Congresso Nacional. No dia 21 de novembro, o governo lança o Cruzado 2, que tentava consertar os erros do primeiro. Mas no dia 27 de novembro, um protesto virou quebra-quebra e Brasília virou praça de guerra. Manifestantes confrontaram com policiais e, no fim, um saldo de destruição e a credibilidade do plano foi por água abaixo. Foi em 1986 que a Ciferal lançou dois novos modelos de carroceria, o padrão Alvorada e o Micron. Entre os modelos de carroceria para ônibus mais marcantes da década, o padrão Alvorada é um deles. Ele se destacou pelo seu alcance nacional e pelo bom acabamento. O Ciferal padrão Alvorada pouco mudou em sua trajetória de vida, mas seu projeto estrutural permaneceu dando sustentação até o último Ciferal legítimo, o padrão Cidade.
Ciferal padrão Alvorada significou o renascimento das carrocerias para ônibus urbano, que até então possuíam herança genética do ciferal urbano da década de 1970. Ele simbolizava uma tentativa de superar uma grave crise da encarroçadora que beirou a falência, mas que ressurgiu e ganhou grande alcance nacional. As origens do projeto do Ciferal padrão Alvorada começam no fim da década de 1970, com o Projeto Padrão, que ambicionava padronizar a frota de ônibus nacionais por meio de diversas normas técnicas. Em 1985 surgiram alguns protótipos Ciferal com as especificações previstas no Projeto Padrão. Segundo a lenda da época, os veículos ganharam o nome Brisa em alusão ao governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, que determinou a estatização da Ciferal após uma grave crise. Várias unidades do Ciferal Brisa foram para a CTC, empresa municipal do Rio de Janeiro. Em 1986, finalmente saiu a versão definitiva do ônibus urbano e passou a ser denominada padrão Alvorada, mesmo que em alguns casos não atendessem às especificações do projeto padrão. O modelo definiu a maioria dos traços que acompanhou o modelo até o fim de sua produção. Em 1987, uma pequena alteração foi feita no Alvorada que ampliou o para-brisa em alguns centímetros. A segunda versão do padrão Alvorada surgiu no ano de 1988 com algumas mudanças em relação à versão anterior, que praticamente se resumiram apenas a detalhes estéticos da dianteira do modelo. A terceira e última geração do Alvorada apareceu em meados do ano de 1990 com mais alguns retoques, mas que ainda mantinham várias das características básicas do Alvorada de 1986. Confira em detalhes alguns dos itens que fazem a diferença entre os três modelos do padrão Alvorada. Na frente, as principais diferenças estão na caixa de faróis que, no caso da primeira versão, possui apenas um farol em cada lado, com um pisca quadrado ao lado do farol. Na segunda versão, os faróis passam a ser duplos e o pisca passou a invadir a lateral da carroceria. Na terceira, o pisca foi parar em cima dos faróis e tinha um formato retangular. Outra diferença na dianteira é a posição das lâmpadas de sinalização no teto, que fica próxima à característica caixa de itinerário, que mais parece um topete. No primeiro e segundo modelo, elas são iguais, em formato retangular, da mesma altura do painel de destino. Para a terceira versão, a lanterna foi para a lateral e diminuiu bastante seu tamanho, ganhando um toque mais discreto. Efeito parecido aconteceu na traseira dos Alvoradas. A ampla lanterna do teto da traseira das duas primeiras versões foi substituída por uma discreta lanterna na lateral. Outras mudanças na traseira estão no conjunto de quadro de lanternas em cada lado, que nas duas primeiras versões tinham as lanternas em formato quadrado, com as pontas levemente arredondadas.
Na terceira versão, as lanternas passaram a ser retangulares em um tamanho idêntico ao pisca dianteiro. O Alvorada foi encarroçado em chassis de diversos modelos, como por exemplo os Mercedes-Benz OF1313, OF1314, OF1315, OF1318 e o O371P, além do Volvo B58 e Scania F112, F113 e K112. O Ciferal padrão Amazonas pode ser considerado como o Alvorada Trolleybus por causa de suas grandes semelhanças estéticas. O modelo surgiu junto aos primeiros protótipos padrão dos anos de 1980 e foi bastante utilizado na Companhia Municipal de Transporte Coletivo de São Paulo, CMTC. O Ciferal Micron, modelo de carroceria desenvolvido pela Ciferal para micro-ônibus, já foi usado pela empresa CTC RJ. Ele foi o precursor do Ciferal Agilis. Segundo uma página do Facebook, cujo link está na descrição desse vídeo, o Ciferal Micron, em 13 de junho de 1984, iniciava os serviços de micros da CTC para Santa Teresa nas linhas 214 Praça 15 Santa Teresa e 206 Praça 15 Silvestre. Houve também em 1986 uma linha entre a Rua Uruguai e o Morro da Formiga, na Tijuca, em caráter experimental, em uma tentativa de substituir o transporte por combis ou cabritinhos, como eram conhecidos. Não deu muito certo, depois de uns 2 meses os cabritinhos estavam de volta. Porém, segundo o site Ônibus Brasil, o Ciferal Micron teve o início de sua fabricação no ano de 1986. Porém, segundo o site Ônibus Brasil, o Ciferal Micron teve o início de sua fabricação no ano de 1986. Portanto, segundo o site, cujo link também deixei na descrição desse vídeo, esse modelo não poderia efetuar operações no ano de 1984, uma vez que sua fabricação se iniciou no ano de 1986. Portanto, há esse conflito de informações que eu gostaria muito que vocês me esclarecessem nos comentários. Qual de fato é o ano de fabricação desse modelo de carroceria feito pela Ciferal? 1984 ou 1986? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.